exemplo, depressão, a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2030 o mundo deverá ter como primeira doença do mundo a depressão. Os homens ainda têm dificuldades em reconhecer ou expressar a fragilidade emocional. Como mudar essa cultura? A pessoa que tem saúde mental não é aquela que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo. Não é. A pessoa com saúde mental é aquela que quando tem tristeza, quando tem uma angústia, quando tem algum tipo de medo, ela não faz besteira. Diz assim, por que se preocupar com o dia de amanhã? Por que a gente se preocupar com o dia de amanhã? A Bíblia diz, né, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas se a gente pensar dentro do campo psicológico, Atenção, senhoras e senhores e jovens empreendedores. Esse papo de fé é para você que quer ter uma vida financeira nos controles dos ensinamentos da Bíblia. É fantástico esse podcast aqui, que fala diretamente com você e fala um pouco de Deus, que é interessante para você. Se você tem o nosso querido Jesus Cristo como seu sócio na sua empresa, é só sucesso. E estamos aqui hoje, né, com um convidado muito especial, o Dr. César Vasconcelos. Dr. César Vasconcelos, quem é o César Vasconcelos? É um prazer estar aqui com você, muito obrigado, com o pessoal de casa também, né, que vão assistir o vídeo aí. Agradeço a Deus essa oportunidade que a fé está dando. Eu sou médico psiquiatra, trabalhei muitos anos em consultório, atendendo pacientes em consultório particular, também atendendo pacientes internados em hospital. Trabalhei muitos anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e ultimamente, especificamente de 2017 para cá, eu parei com essa parte de consultório. Eu estou trabalhando agora com mídia, né? Tenho programa de televisão, tenho programa de rádio, apresento palestras, escrevo livros e escrevo para revistas. Então, eu tenho trabalhado nessa área como psiquiatra do que a gente chama de psicoeducação, ou seja, orientar as pessoas sobre como que elas podem desenvolver uma melhor qualidade de vida no aspecto da saúde mental. Olha só que maravilha, já há muito tempo a gente desejando a sua visita, né, à nossa cidade de Belém, e o senhor, como sempre, muito bem requisitado, né, é palestrante, médico e apresentador da Novo Tempo, né? Então, olha, deixa eu logo falar para vocês, clica aqui no sino, se inscreva no canal, compartilhe, ainda dá tempo, vou dar uma pausinha aqui para vocês compartilharem para os seus amigos empreendedores, para os seus amigos que estão passando por alguma dificuldade, né, que hoje todos nós precisamos cuidar da nossa mente, né, que a gente está com muita coisa que polui a nossa cabeça, muita preocupação, muita tensão. Então, esse momento, agora, eu estou abrindo para você compartilhar. Compartilhe, comente, porque esse podcast aqui com o doutor e o médico psiquiatra, Dr. César Vasconcelos, vai ser maravilhoso. E você mesmo, depois que acabar esse podcast, compartilhe, que você vai sair assim com um ensinamento muito legal. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, você jovem também, que é empreendedor, esse podcast, esse papo de fé é para você, porque aqui a gente alia assim, o mental com o espiritual, porque sem a presença de Deus na nossa vida, a gente não é nada. Então, se você quer felicidade, quer ter paz no seu negócio, na sua família, esse podcast é para falar com você.
Então, vamos hoje conversar com um assunto que hoje está em evidência: ansiedade, medo, depressão. Como lidar com essas situações, doutor César Vasconcelos? Vamos dividir aí por partes. Realmente tem aumentado muito o sofrimento mental na humanidade como um todo. Você sabe que no período depois da pandemia, da Covid-19, houve um aumento de 25% na população mundial de sofrimentos mentais. E isso por conta do medo, da incerteza, da tristeza, né? Então, se a gente pensar em termos de depressão, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2030 o mundo deverá ter como primeira doença do mundo a depressão. Então, estamos avançando, infelizmente, para esse aumento exagerado de pessoas deprimidas no mundo inteiro, por conta de muitos fatores, né? Violência social, corrupção política, traumas de infância, uma visão materialista da vida, especialmente uma perda de esperança. O paciente deprimido, uma das coisas que fica na cabeça dele principal, tem vários tipos de pensamentos que favorecem a depressão, mas é a desesperança. Então a pessoa olha para a vida dela, está vivendo um sofrimento, pode ser na empresa, pode ser na família, né? Ela não vê saída, então ela começa a achar que não tem esperança de resolver, e aí pode começar até a desenvolver umas ideias mais graves de suicídio, de morte e tal. Então a depressão é um transtorno mental, um transtorno do humor, que a gente chama, e que atinge 5% da população mundial. O Brasil é o segundo país da América Latina com mais depressão, né? E como disse, no mundo, se o mundo chegar até 2030, deverá ser a primeira doença do mundo. Então, mas para a gente dizer que a pessoa está deprimida, é importante pensar assim: depressão é diferente de ansiedade, né? A ansiedade excessiva é uma aflição, uma inquietude, um aperto no peito, senta aqui não está bem, vai ali não está bem, tem um negócio incomodando e a pessoa não sabe o que é necessariamente. Já a depressão não, depressão a pessoa ela está para baixo, perde energia, ela perde o prazer nas coisas que dava prazer antes, ela tem ideias de culpa, ela tem uma fadiga, pode ter insônia ou dormir demais, o apetite pode aumentar ou diminuir, mas a pessoa tem que ter esses sintomas, principalmente dois, que é a tristeza constante que não passa e a perda de prazer nas coisas que davam prazer para ela. Isso por 2 semanas, pelo menos, direto. E aí vem os outros sintomas, né? Que é pensamentos pessimistas, pensamentos de morte, culpa. A pessoa fica sentindo também essa fadiga, especialmente de manhã, quando acorda, amanhece o dia, ela fica desesperada, que ela não tem energia para levantar, não consigo ter pique para poder sair da cama aqui. A depressão pode ser leve, moderada e grave. Nos casos mais graves, a pessoa até não quer comer, não quer tomar banho, não quer sair do quarto, né? Os amigos querem telefonar, não, eu não quero falar, então é um sofrimento bastante grande o depressivo. Uma das voltando assim para o lado da Bíblia, né, que eu queria continuar com essa conversa que esse assunto que o senhor acabou de abordar, é que na Bíblia tem um ensinamento que diz assim: por que se preocupar com o dia de amanhã? Por que a gente se preocupar com o dia de amanhã? Viva-o plenamente hoje, né? Porque às vezes a gente nem sabe se vai ainda amanhecer. Tem gente que já dorme e já amanhece, já morreu, teve um infarto, alguma coisa assim. Então, o que é que o senhor explica? Porque como aqui é um papo de fé, né? Então a gente está falando com empreendedores aí que hoje está a situação financeira, por exemplo, do país, como se encontra, né? Tá todo mundo reclamando, está todo mundo em dificuldade. Isso dificulta empregos, né? Porque há muitas demissões. O empresário está com dívidas, não está conseguindo pagar, honrar. E tudo isso são sintomas assim que provavelmente
tem um pouco de culpa, em algum sentido assim, da pessoa ter esse motivo, porque já não se vê mais produtivo, o empreendedor assim, que está acostumado a gerar emprego, a ter condições financeiras de bancar, uma faculdade, né, algo assim, e às vezes se vê numa condição que não pode mais pagar o colégio particular, uma faculdade particular, aquilo reprime psicologicamente, a pessoa fica assim abalada. Então, dentro desse conceito, né, da Bíblia, né, como é que o senhor orienta aos nossos ouvintes agora que estão querendo ouvir, né, essa fala, né, que o senhor vai passar mediante o estudo, né, que o senhor tem sobre a mente? Uma boa questão. É importante pensar assim, que depressão e os transtornos ligados à ansiedade excessiva atingem todas as pessoas, empresários, gente simples, operários, pessoal de chão de fábrica, e magnatas, e religiosos, né, gente de qualquer filosofia religiosa. A depressão atinge qualquer classe social. O ser humano em geral. O ser humano né? em geral. Você vê que tem artistas famosos que até se suicidaram, né? Uma depressão grave e suicidou, ou entrou no mundo das drogas e tal. Então, é importante pensar nisso. A depressão e o transtorno de ansiedade atingem qualquer pessoa. Agora, a gente pensar o seguinte, quando a pessoa está muito ansiosa, uma ansiedade excessiva, você falou, a Bíblia diz, né, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas se a gente pensar dentro do campo psicológico, o que explica a ansiedade excessiva? Porque a ansiedade todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma ansiedade, inclusive os filósofos usam a expressão angústia, né? Eles chamam de angústia existencial. Então, angústia existencial, assim, nasceu um bebê, esse bebê já tem uma angústia existencial. Essa angústia é resultado da separação entre o ser humano e Deus. Começou lá no Éden, né? Deus criou os seres humanos nesse nível aqui, no chamado Jardim do Éden, que Éden significa lugar de delícias, né? E houve o pecado e nós caímos aqui. A desobediência do que Deus havia recomendado, caímos. Então, nós estamos vivendo aqui nesse patamar há praticamente 6.000 anos. Então, a ideia bíblica e a promessa bíblica de o retorno de Jesus para restaurar aquela perda, nós estamos muito próximos aí. Então, quando o ser humano foi criado no Jardim do Éden, não tinha ansiedade, não tinha angústia, não tinha tristeza, não tinha medo, não tinha depressão. Aí caímos para esse nível que todos nós estamos aqui, repito, por 6.000 anos, mais ou menos. Então, todo ser humano ficou afetado por essa angústia. Houve um afastamento da relação direta de Deus com o ser humano. Por isso que lá no relato do livro de Gênesis, quando Deus se aproximou de Adão e Eva para todo dia lá conversar com eles, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e aí entrou essa angústia, e aí Deus foi lá mais uma vez conversar, cadê vocês? Estão escondidos aí e tal. Aí o relato diz assim, Adão fala, eu tive medo, né? Nunca tinha tido medo, e agora passou a experimentar medo, né? Essa palavra medo a gente pode expandir, colocar, eu estou com uma angústia aqui dentro, Senhor Deus, né? Então entrou uma angústia no ser humano a partir do momento que ele rompeu essa relação direta com Deus. Por isso que toda criança de qualquer filosofia religiosa, qualquer classe social, raça, etnia, enfim, que nasce nesse planeta, nasce com essa angústia, né? É a chamada angústia existencial. Agora, fora essa angústia, as crianças podem sofrer alguns traumas na infância, divórcio, alcoolismo do pai ou da mãe ou dos dois, outra dependência química, um pai frio, uma mãe autoritária, agressivos, abusivos verbalmente. Então, se o ambiente familiar, né, ao longo da infância é muito traumático para aquela criança, ela pode ficar ansiosa. E a criança manifesta ansiedade já quando é criança. Por exemplo, qual é uma das formas da criança manifestar uma ansiedade? Hiperatividade, ficar agitada, inquieta. Né? Outro tipo de criança que tem outro perfil psicológico vai ficar mais quietinha, mais murcha. Né? Outras que já conseguiam controlar o xixi na cama, voltam a fazer xixi na cama, né? Faz uma regressão. Então, isso é uma fobia escolar, ansiedade de separação,
A criança não consegue desgrudar da mãe, não consegue desgrudar do pai. Isso é uma manifestação de um sofrimento para essa criança. E quando a gente traz isso para a vida adulta, então o indivíduo na vida adulta que tem uma ansiedade excessiva pode manifestar de maneiras diferentes. Ansiedade, como eu disse, é diferente de depressão. Depressão é tristeza, apatia, falta de energia, ideias de morte, né? Já ansiedade, aflição, inquietude, agitação, não pode parar, não consegue parar para pensar. Pensamento acelerado, tudo isso, ansiedade. Então, a ansiedade se manifesta na vida adulta de formas diferentes. Você tem uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada. O que é isso? Para tudo ela está ansiosa, né? Tem pessoas que têm uma ansiedade na forma de fobia. Por exemplo, não passa em túnel, não sobe elevador, não vai em lugar mais alto, né? É um tipo de ansiedade se manifestar. A fobia a palavra fobia significa medo exagerado, né? Você tem uma ansiedade que é a famosa crise de pânico. A crise de pânico é uma das maneiras da ansiedade excessiva aparecer na pessoa. Então, para resolver isso, a gente precisa ajudar essa pessoa a entender o que provocou essa ansiedade excessiva. Houve trauma na infância, ela se ataca a ela mesma, ela se deprecia, ela se valoriza, ela fica... aí entra a questão espiritual. Será que essa pessoa não está conseguindo desenvolver uma confiança em Deus, né, de que Deus vai ajudá-la a entender o que ela pode fazer para melhorar essa ansiedade no campo psicológico? Porque às vezes Deus chega na vida de uma pessoa, José Maria, e Ele vai ajudar diretamente aquela pessoa, né? Eu me sinto confortável de falar isso, mesmo sendo psiquiatra, porque eu não acho que todas as pessoas que estão sofrendo algum tipo de situação emocional têm que ter uma terapia profissional, técnica. Depende, né? Se é uma coisa grave, não consegue mais trabalhar porque tem um pânico, tem crise de pânico frequente, tem uma fobia excessiva, então tem que ter uma terapia psicológica, às vezes uma medicação temporária. Mas eu sempre recomendo nas minhas palestras, meus artigos, programa TV, você já falou com Deus? Você já abriu seu coração para Deus? Abre seu coração para Ele. Diga, Senhor, eu estou sofrendo dessa e dessa maneira, né? O que eu faço? Então, se Deus achar que aquela pessoa pode ser ajudada com Ele, pela fé, pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, pela meditação na palavra, então Deus vai resolver. Mas se Deus achar que aquela pessoa precisa realmente de uma ajuda profissional, então Deus também vai indicar, né, de alguma forma, olha, procura o fulano ou tal, alguma coisa vai acontecer para que aquela pessoa seja encaminhada para um atendimento. Eu estou dizendo pessoas que têm uma certa normalidade, mas que têm um pouquinho de depressão aqui, um pouquinho de tristeza ali. Não estou falando dos casos graves. Os casos graves, o que é um caso grave, né? É a pessoa que está com uma fobia, que não consegue mais trabalhar, né? Não consegue mais sair sozinha. Vai comigo, não consigo ir no mercado, não sinto segura, né? Já está muito insegura. Então, aí tem que ter uma ajuda profissional, de preferência com um profissional cristão, né? Então é isso. A palavra de Deus, ela recomenda a pessoa abrir o coração a Deus, começar a trabalhar para desenvolver a confiança em Deus. Quando Jesus falou assim, não fique ansioso pelo dia de amanhã, já basta cada dia o seu próprio mal. Isso é trabalhado numa psicoterapia, né? Com um psicólogo, com um psiquiatra que trabalha com terapia, ensinando as pessoas. Tem um professor de uma universidade do Canadá que ele fala assim, procure, para as pessoas ansiosas, né? Procure separar qual é a preocupação útil da preocupação inútil, porque tem preocupação que é inútil, né? Tipo assim, vou dar um exemplo, você vai fazer uma viagem de ônibus, né? Ou de avião, ou de trem, enfim, e aí o que é uma preocupação inútil? Ai meu Deus, será que o motorista vai dormir? Ai, será que vai furar o pneu? Ai, será que vai ter assalto na estrada? Ai, será que... Sabe, você ficar pensando nisso, você não vai viajar, né? Já está sofrendo por antecipação. Por antecipação, né? Sim, ainda não, aquela história, ainda não nem chegou o amanhã, aí já está se preocupando com o amanhã. É esse sentido aí que talvez a Bíblia esteja falando com a gente. Né? Exatamente. Então você, assim, você confia naquela companhia aérea, naquela companhia de trânsito, você tem que entregar a tua vida para Deus. Você, olha, eu vou fazer essa viagem, nos proteja todos nós, o motorista, eu, ou o piloto do avião, ou o maquinista lá e tal. E você, então essa é uma preocupação inútil, né? Porque você não tem controle, a gente não tem controle sobre todas as coisas. Essa é uma coisa importante também das pessoas muito ansiosas,
começar a pensar, nós não temos controle sobre um monte de coisas na vida, portanto, temos que confiar em Deus. Você vai fazer uma viagem e deixa a sua casa ali fechada, bom, você tem alarme, você tem a tranca, você tem, sei lá, tetra, não sei o quê, chave e tal. Bom, agora o resto é na mão de Deus, né? A gente não tem como controlar. Então, as pessoas que não aceitam isso, as pessoas que são muito controladoras, né, elas têm mais ansiedade. E você me falou que eu tenho uma situação que eu gosto de tudo limpo. Eu tenho, as pessoas falam toque, né? Porque para mim tem que estar tudo limpo e organizado. Mas antes que o senhor responda a isso, eu quero falar para você. Você viu aqui que o Dr. César Vasconcelos está falando sobre esses aspectos fundamentais e esse papo de fé é para você. Deixa eu falar quando Deus age na sua vida. Olha, eu estava, no momento, passando uma dificuldade financeira intensa que chegou ao ponto do banco bloquear todo o meu CNPJ, todo o meu CPF, e eu entrei assim numa crise assim de pânico mental que se eu não tivesse a presença de Deus, eu não sei o que faria. Por isso que acontecem certas coisas, tá? Então aí vem o que o senhor falou, converse com Deus. E eu preciso contar esse caso aqui, esse fato para vocês, porque esse papo de fé é para você empreendedor, para você empreendedora, para você jovem empreendedor. Se inscreva no nosso canal, vem participar conosco. Nós temos um grupo aqui que está aguardando vocês para fazer vocês virem participar e ver como é muito legal esse papo de fé, porque a gente bate papo de fé conversando com você que está passando por essas dificuldades, justamente para você se abrir com a gente, conversar com a gente. Tem pessoas preparadas para conversar com vocês. Então, se você está passando por esse momento de tribulação, vem a gente, né? Mas não esqueça, primeiro busque a Deus. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiquei, sabicamente, não sabia o que fazer, estava com a minha filha mais nova estava com 1 ano de idade, né? E eu me senti assim, nem sei lhe falar como me senti, eu só sei que eu peguei e fui lá para minha casa. Só um minuto aqui, só um minuto. Desculpa aí, pessoal. Eu fui para casa chorando. Porque eu não sabia o que fazer. E quando eu cheguei em casa, eu procurei tomar um banho. Aí a minha filha Nenê, de 1 ano, estava deitada. E eu ajoelhei aos pés do Senhor, né, na beira da cama, orei e entreguei essa situação na mão dele. E no outro dia, eu não queria nem trabalhar, eu não queria encarar aquela situação, mas Deus me deu força e eu fui trabalhar. Agora, trabalhar como? Do jeito que eu estava. Eu fiquei na minha mesa, orando também, orei lá, e disse: Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a nossa empresa, eu entrego os nossos colaboradores, os nossos clientes, tudo em tuas mãos aqui, porque eu não sei o que fazer. E após eu ter falado assim, porque Deus ele quer que a gente converse com Ele, né? Deus, assim, Deus não quer que você fale assim, estou falando aqui para um pedaço de madeira, alguma coisa assim nesse sentido, né? Para a lua, para o sol. Não, é Deus. E eu tive esse papo de fé, tá? Papo de fé. E depois que eu fiz essa oração, eu fiquei sentado mais um tempo e justamente veio entrando uma BMW X6, que era um cliente, né, que eu trabalho muito com o pessoal da classe média alta, porque eu tenho uma desenvoltura de fazer um trabalho
de perfeição. Como eu lhe falei que eu sou meio perfeccionista com as coisas, então eu trato o carro do cliente como se fosse o meu carro. Aí chegou esse cliente e disse: Zé Maria, eu quero conversar com você. Olha só essa história, pessoal. Eu quero conversar com você. Eu quero te fazer uma proposta indecente. Eu digo: qual é a proposta indecente? Rapaz, eu sou doido para ser dono da tua empresa. Olha só. Aí olha que ele me falou. E deixa eu te falar. Antes de eu fazer essa proposta, tá? Eu quero te falar que eu estou aqui com uma pasta. Está aqui em dinheiro R$100 mil. Que eu já quero dar de sinal se tu fechar o negócio comigo. Aí, rapidamente, eu disse: Senhor, o Senhor foi tão rápido comigo, tão rápido, que aí eu vi a presença de Deus na minha vida. Então, pessoal, olha como Deus foi generoso e é generoso com todos nós, comigo, com você que está nos assistindo, com o doutor também aqui. Quando ele fez essa proposta, eu só disse assim, eu não dobrei o joelho na frente dele, porque eu esperei ele sair primeiro. Aí ele falou assim: você aceita a proposta? Eu digo: vamos ver. Mas antes também eu tenho uma casa que eu acabei de comprar, está quitada num condomínio. Vamos lá olhar, se ela se agradar, eu posso te dar ela como parte do negócio, que eu sei o valor que a tua empresa vale. Eu não tinha nem falado ainda do valor. Aí fui olhar o valor da casa, né, e tudo, gostei, uma casa nova, no tempo ela valia em torno de R$400 mil. E eu disse que eu ia pegar ela, mas o restante eu queria tudo em dinheiro. E ele disse: não, o dinheiro eu vou te dar em 2 meses, vou te dar parcelado aqui, mas eu quero a tua marca, porque a minha marca era muito famosa, né? Era considerada uma das melhores do Norte e Nordeste, assim, pelo que a gente apresentava, né? Na época, assim, na minha estética tinha até salão de beleza, tinha boutique, tinha sala de massagem, tinha um mini restaurante, lava-jato, era uma coisa bem completa. Então, resumindo, fechamos o negócio, eu fui lá no banco, quitei em espécie, que ele chegou em espécie, com o valor de R$100 mil, para dar logo de sinal que ele queria fechar. Aí, pessoal, papo de fé, é por isso que a gente quer escutar você. Se você está passando por esses momentos assim, vem conversar com a gente, se inscreva no nosso canal, né? Você vai ter o nosso contato para dialogar com a gente e vir contar a sua história também, como estou contando a minha. Então, para você ver que é importante, você acabou de falar sobre Deus, né? Por isso que eu falei, né? Quer dizer, as pessoas... Porque hoje em dia existe um exagero, hoje em dia, já de um tempo para cá, o exagero em pessoas que sofrem de alguma situação emocional. Há um exagero de querer medicar essa pessoa. O mundo está muito medicado, o mundo está excessivamente usando substâncias farmacêuticas, né, no campo da psiquiatria, seja para acalmar ou seja para estimular, né? Tem muitos empresários que funcionam dessa base, viu, Zé Maria? Né? De dia usam as bombas, né? Para dar uma levantada, aí não vou falar nome de marca aqui por questão de ética, mas usam os energéticos aí para dar uma bombada e tal, e de noite tem que usar um tranquilizante para conseguir dormir, então vai. E alguns até entram no outro campo, que é o campo das drogas ilícitas, né? Tem empresário que funciona à base de cocaína e tal. Ou pessoas de outra, sem ser empresário. Então, é importante a gente pensar assim, eu repito isso, você está sofrendo, independentemente da religião que você frequenta, mas, sabe, existe um Deus criador do universo. Esse Deus criador do universo, ele é interessado na humanidade. Tem uma senhora, uma escritora muito inspirada na religião que eu frequento, ela tem um texto que ela fala assim: Deus está sempre em ação entre a humanidade, não para destruí-la, mas para corrigi-la e preservá-la. Quer dizer, o Deus criador do universo, ele está 24 horas por dia com uma mentalidade assim: como é que eu posso ajudar você? Você deixa eu te ajudar. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus Jesus Cristo, né?
Então, quando você está sofrendo alguma coisa, fale com esse Deus. Deus, olha, não conheço, não sou de religião nenhuma, ou sou da religião A, B, C ou D, eu preciso da sua ajuda. E fala isso para Deus, não só as palavras, a oração tem que ser as nossas palavras, né? Não precisa usar uma oração decorada, pode até usar, mas Deus quer que tenha essa espontaneidade, né? De, se eu estou sofrendo isso, especifica para Deus, né? Não seja muito genérico, não seja genérico, assim, oh Deus, estou sofrendo, preciso da sua ajuda, me ajude. Peraí, está sofrendo o quê? Não é que Deus precisa, Deus já sabe do que você está sofrendo, mas não é Deus que precisa ouvir, eu que preciso falar, eu preciso abrir meu coração. Então, fale primeiro com Deus do seu sofrimento, de repente Ele vai trazer uma solução, como eu falei, direto, ou de repente Ele vai ver que o teu sofrimento já está meio complicado, né, em termos comportamentais, e que aí você precisa realmente temporariamente de um apoio psicológico ou até um apoio medicamentoso. Mas comece primeiro falando com ele, né? Eu digo isso para muitos cristãos também. Agora, a gente também tem que ter cuidado para não cair naquele erro de pessoas que têm preconceito, né, contra atendimento psicológico, achando que ir psicólogo ou psiquiatra é coisa para louco e tal, esse é um preconceito. Né? E falando nesse assunto, é a pergunta que eu queria fazer agora. Muitos homens ainda têm dificuldades em reconhecer ou expressar a fragilidade emocional. Como mudar essa cultura? É uma boa pergunta, muito oportuna, porque nós vivemos realmente numa sociedade, já foi pior, ainda existe isso, essa ideia de que o homem não pode ter sentimento, o homem não pode chorar, o homem não pode dizer que está sentindo uma fragilidade para enfrentar esse ou aquele tipo de problema, né? Então, apesar de que vem mudando, porque a má mídia, produções cinematográficas, querem mostrar um homem fraco, né? Um marido fraco que é dominado pela mulher, né? A mulher que é autoritária e tal. Isso é uma coisa destrutiva, né? É um perfil de comportamento que a má mídia vomita para o mundo, que destrói esse conceito bíblico, né, cristão, judaico-cristão, de família, e de que o homem é o sacerdote da casa, ele vai ajudar a essa esposa e seus filhinhos e tal, né? E então, primeiro de tudo, para vencer isso, a pessoa precisa vencer na sua própria mente, ou seja, o indivíduo, o homem, que ele é forte, empreendedor, é um profissional capaz, ele é guerreiro, ele batalha, como te mata um leão por dia, tudo isso, né, na sua empresa, mas está sentindo alguma angústia, está sentindo alguma tristeza, não sabe ainda de onde vem isso, não se sinta diminuído por causa disso, não se sinta inferior por causa disso, porque nós não somos deuses. Ou seja, eu já atendi muitos empresários no meu consultório ao longo da vida, gente muito bem sucedida, gente com muito dinheiro e que acabou que foi no consultório lá para os seus 60, 65 anos, porque nunca se permitiu sentir uma dor emocional. Quando sentia uma dor emocional, então a pessoa aí metia a cara no trabalho, né? Era uma forma de defesa, né? Da sua dor. Mas depois que montou uma empresa ou várias empresas, ou ganhou muito dinheiro e montou um patrimônio invejável e tal, e aí começa a meio que querer relaxar um pouquinho, diminuir o ritmo, aí aquela angústia mal resolvida começa a aparecer. Geralmente é isso aí, né? Os empresários que eu atendi, e empresárias, né, que nunca deixavam a sua emoção vir à tona, por várias razões. Então, nessa faixa de idade, 65, 68 anos, aí vai lá, sendo consultório, sentava, olha, eu vim aqui, eu estou com raiva de estar aqui, porque eu sempre fui muito forte, fui empreendedor, fiz isso, fiz aquilo, montei empresa, viajei o mundo inteiro, e tal, e agora estou aqui diante do psiquiatra, oxe, que coisa, estou com raiva de eu estar aqui. Aí eu falo assim, bom, olha, vamos começar a trabalhar um pouquinho essa raiva, porque você é um ser humano, você não é Deus, né? Você e eu e todos nós temos alguns momentos de fragilidade. A pessoa que tem saúde mental não é aquela que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo. Não é. A pessoa com saúde mental é aquela que, quando tem tristeza, quando tem uma angústia, quando tem algum tipo de medo, ela não faz besteira. A pessoa que tem saúde mental,
não é aquela que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo. Não é. A pessoa com saúde mental é aquela que, quando tem tristeza, quando tem uma angústia, quando tem algum tipo de medo, ela não faz besteira, ela procura administrar isso aí. Mas nós homens somos muito pressionados para, não, você tem que passar por cima de tudo isso, engole isso e toca para frente, vai lá trabalhar, vai gastar. Ei, a gente tem hora que tem que chorar, né? Eu gosto muito de ler frases de para-choque de caminhão, né? E várias frases de para-choque de caminhão, eu até comentei numa palestra que eu fiz recentemente, e aí algumas frases de para-choque de caminhão geraram na minha cabeça um artigo, um texto para um programa de TV, de rádio, e um deles, eu estava na rodovia Dutra, que liga Rio-São Paulo, e um caminhão passou e eu olhei a placa, estava assim, tem hora que dá medo. Eu falei, que frase legal, né? Essa frase é extremamente real, né? E eu fiquei contente, porque esse cara é um caminhoneiro, geralmente um machão, um caminhoneiro, teve coragem de botar essa frase, tem hora que dá medo. Tem hora que dá medo, né? Igual você teve lá, como é que eu vou pagar minhas contas? Meu Deus, deu medo, né? Agora o que eu faço? Então, a gente precisa, como homens, né? Não ter medo do medo, não ter medo do momento de fraqueza que chega, não ter medo das horas de vontade de chorar. Isso não é fraqueza, isso não é ser menos importante, isso não é um fracasso, né? Isso é uma realidade. Por falar você acabou de falar sobre o empresário e tudo, que tem uma pergunta aqui para o senhor. É possível ser bem-sucedido profissionalmente sem sacrificar família, saúde e a fé? Como encontrar equilíbrio? Antes que o senhor responda, eu quero lhe informar o seguinte. Uma vez eu estava conversando com um empresário muito forte aqui em Belém, muito forte da construção civil, que ele estava falando, olha, na minha casa, toda a minha família tem um psiquiatra e um psicólogo que atende exclusivamente a nossa família inteira. Não que eu seja louco, não que a minha família seja louca, é porque a gente precisa relatar e desabafar com um profissional que entenda, que traga uma resposta na qual venha nos ajudar, não uma crítica, porque geralmente a tendência é receber críticas, dizer que tu é mole, que tu é frouxo, que tu é isso. Por isso que tem essa dificuldade do homem a aceitar que precisa desse recurso, né, do médico, do profissional que sabe dar um parecer melhor para ele. Então, mediante isso, eu queria que o senhor me respondesse se é possível, né, ser bem-sucedido nessas condições que eu lhe falei aqui, né, e se é possível ele ser bem-sucedido mantendo a fé, a família, né, a paz. Como fazer isso? É uma boa pergunta. Olha, papo de fé, vamos ver aqui qual vai ser a resposta do nosso médico psiquiatra e apresentador da TV Novo Tempo e palestrante. Se você quiser, vai ficar o canal dele aqui para você seguir, não é? Caso você queira ter esse papo com ele, conversar, levar ele para fazer palestra, segue ele aqui, que vai estar aqui embaixo, tá bom? Agora, olha, você me fez lembrar, viu, Zé Maria, eu uma vez atendi a esposa de um empresário, um cara, diretor, um presidente de uma empresa grande, e atendi a esposa, que estava com algumas dificuldades, nada muito complicado, mas estava sofrendo ali e tal. E aí um dia ele veio buscá-la no consultório, saiu da empresa dele, passou no meu consultório para buscar a esposa, e aí conversei, ele é conhecido da minha família e tal, a família dele é conhecida na cidade também. E aí eu tinha lido um artigo dele no jornal que falava sobre rendimento, essa questão aí. Aí eu puxei um papo com ele assim, informal sobre isso. Eu nunca esqueci, ele falou assim, olha, deixa eu ver se eu vou até lembrar agora, no mundo das aplicações financeiras você tem, como é que é, rentabilidade, segurança e liquidez. Aí esqueci que ele falou, rentabilidade, segurança e liquidez. Aí ele falou assim, não tem como você ter os três ao mesmo tempo. Você tem X mil reais, você vai aplicar num fundo aí de investimento. Liquidez, rentabilidade e segurança. Não tem como ter os três.
os que talvez rendem mais são os menos seguros, né? E os que rendem menos são mais seguros. Poupança é muito seguro? É muito seguro, mas rende uma mixaria. Mas tem outros, eu não entendo a área financeira, eu não sou empresário, eu sou um médico clínico, né? Mas que não trabalha para a empresa, não trabalho né? Trabalho para ajudar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas. Essa é a minha missão ao longo da vida. Por isso que eu não fiquei rico, né? Enfim, então, interessante. Quer dizer, vamos trazer isso para o empresário, a empresária, né? Que tem família, tem a sua comunidade religiosa, tem a sua empresa, tem os seus colaboradores, tem tantas famílias sob o guarda-chuva dele. Não tem como acertar em tudo. Em algum momento ele vai ter que decidir. Eu vou naquela reunião para fechar mais não sei quantos mil, milhões e tal, ou minha filha que está precisando de mim hoje, agora, tem que ser hoje. Então vai ter que algumas horas decidir, né? Jesus foi claro em relação a isso. Vocês querem seguir Baal, vocês seguem. Vocês querem seguir a mim, você segue. Escolhe hoje a quem você vai servir. Então, tem horas que a gente vai ter que perder alguma coisa para ganhar outra. Aí vem a questão dos valores. Quais são os seus valores? Se o valor de uma pessoa é só financeiro, arrebenta com a família. Se o valor da pessoa é só esse excesso de romantismo para as mulheres ou de afetividade, o excesso disso, então a empresa vai sofrer. Então, a palavra de Deus, a Bíblia recomenda sim que a prioridade é você e Deus, número 1. Não é nem a família, é você e Deus. O Deus criador do universo, bondoso Deus e sábio Deus. Segundo, você e a família. Terceiro, você e seu trabalho, né? Então, é possível ajustar isso, é possível equilibrar, eu acredito que sim. Mas, como eu disse, rentabilidade, segurança e liquidez. Não dá para ter os três. Segundo esse empresário me falou, eu não entendo a área financeira, mas ele falou que não dá para ter os três. Você não pode pegar R$1 milhão e aplicar num fundo de investimento que você saca a hora que você quer, te dá o maior rendimento do mercado e que é seguro. Eu acho que não existe isso. Existe isso? Eu não sei, você pode responder com o empresário aí. Eu vou olhar aqui para a minha câmera aqui e falar com você que está nos escutando. Olha só o que acontece. Hoje, primeiro, o trabalho. Segundo, a família. E, por último, Deus. Eu queria inverter a posição do meu dedo, tá? Primeiro, Deus. Segundo, a família. Depois, o trabalho. Mas está todo mundo fazendo o errado, o inverso. Então, aí, quem sabe, me corrija se eu estiver errado, doutor, se 90% está fazendo, eu acho que isso. Primeiro, o trabalho. Segundo, a família. E, por último, Deus. E é o contrário. O que é que o senhor acha se nós fizéssemos dessa forma? Primeiro, Deus. Segundo, a família. E terceiro, o trabalho. O que é que o senhor acha? Me fale disso aí para os nossos ouvintes. É muito importante a gente entrar nesse campo, porque, sabe, eu confesso para você, vou confessar aqui de público, que de anos para cá eu já fico meio irritado. Sabe essas mensagens que você recebe no celular, né, enfim, até podcast, enfim, mas algumas mensagens assim, de empresários que foram bem-sucedidos financeiramente. Gente, ser bem-sucedido financeiramente é uma fatia da vida. E bem-sucedido espiritualmente, e bem-sucedido familiarmente, e bem-sucedido no seu mundo emocional pessoal. E as outras fatias da vida, que compõem a vida. Só que muitos, em vez de um bolo com várias fatias, o bolo inteiro é a parte financeira, é a parte empresarial. O resto, não sei, né? O resto não tem cabeça para pensar nisso. Aí um filho vai para droga, o outro faz besteira, outra, né, tal. A mulher vai embora, não aguenta mais, tal. Enfim, então é importante a gente pensar de que
a gente não pode construir o senso de valor pessoal no que a gente tem financeiramente, nem no que a gente faz. Porque se você tiver uma paralisia, tiver um derrame, um AVC, e que não pode mais fazer, não pode, né, a doença está te limitando, ou se você tiver uma bancarrota, faliu, e teu valor de pessoal estava no que você tinha, então vai ser um desastre, você vai querer se matar. Então, o nosso senso de valor pessoal tem que ser ligado a como Deus vê você, como uma criatura única, amada por Ele, criada por Ele, com uma finalidade. Ninguém vem a esse planeta sem uma missão que Deus tem. Essa autora que eu gosto, ela fala que Deus permite que algumas pessoas ganhem muitos recursos financeiros, materiais, dinheiro, para ajudar a aliviar o sofrimento de outras pessoas. E a Bíblia até diz que sempre vai existir os pobres no mundo, para que essas pessoas mais abastadas possam aliviar, e aí elas vão treinando a vitória sobre o egocentrismo, sobre a mentalidade materialista, né? Você vê que essa é uma coisa que eu gosto no budismo, viu, José Maria? A teoria, a explicação do desapego. Quer dizer, a gente pode desapegar. Isso é uma pessoa muito produtiva, materialmente falando, ganhar muito dinheiro, mas você é desapegado. Desapegado assim, não fica fissurado naquilo e aí deixa a família de lado, arrebenta com tudo. Então é importante pensar nisso. Você que é um empresário jovem, empresária jovem, que está subindo bastante, está tendo sucesso financeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Tá? Porque pode ser que nunca aconteça, eu desejo que nunca aconteça, que você venha ter uma falência financeira, nada disso, tomara que tenha um progresso para sempre, para poder aliviar outras pessoas que precisam de ajuda. Mas tem uma hora que você está no leito de hospital, se acontecer, o que vai... agora eu lembrei que eu ia falar, tinha esquecido, voltou a ideia. Quer dizer, eu sinto meio irritado algumas vezes, assim, esses empresários que lá para os seus 60 anos de idade e faz uma descrição do seu histórico, e aí diz, pois é, eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, aumentei muito a minha empresa, mas minha família arrebentou e tal, se eu pudesse voltar atrás. Então, aí eles fazem até um relato bonito, eu diria, é até um relato bonito. Mas a pergunta é, por que não pensou antes nisso? Não conseguia, né? Eu não estou criticando isso, as pessoas que tiveram esse perfil, né? Esse currículo, vamos dizer assim, vital, né? Eu estou dizendo como alerta, né? Considere a partir de hoje, se você já está com seus 60, 65 e sempre colocou como prioridade a sua empresa, o seu mundo de negócios, e Deus como terceiro lugar, como você colocou, a família em segundo, possivelmente, ou Deus não tem lugar nenhum, a tua angústia vai apertar, viu? Vai ter uma hora que teu dinheiro não vai encobrir essa angústia. Olha. Então aí Deus é que é o sustentador, né? No Senhor eu confio, né? Então, sabe, na hora de... Mesmo que você tenha muito dinheiro, já montou muita coisa na sua vida empresarial, e mesmo que não tenha nenhuma tragédia, vamos dizer assim, familiar, coisa assim, né? Mas tem hora que a angústia vem, porque a guerra é pesada entre o bem e o mal, né? Então, o que vai segurar a tua paz interior na hora que vier a angústia? Não vai ser teu dinheiro, vai ser esse poder de Deus, essa conexão com Deus, se você cultivou ao longo da vida. Se não cultivou, vai ser mais difícil, mas mesmo assim você pode aprender, porque alguns só aprendem quando chegam numa hora em que a angústia está ali na cara, explícita. Eu estou falando angústia, pode ser um monte de coisa, tristeza, insegurança emocional, um vazio, um aperto no peito, da onde vem esse negócio que eu estou sentindo aqui na minha cabeça, alguns não sabem nem dizer o que é, né? Quando vem esse incômodo afetivo, né, emocional, que vem na vida nossa, né, em algum momento. Por que vem? Porque o material não consegue preencher tudo. Muito bem explicado. Olha, eu tenho aqui alguns exemplos que o senhor falou sobre a riqueza, né? Elvis Presley morreu daquela forma, Michael Jackson também, né? Bilionários, mas
morreram de uma forma não tão assim... Sofrida, né? Isso, e com toda aquela riqueza, né, que fez a opção, né, a gente sabe porque tinha relatos sobre as finanças, muita situação, overdose, essas coisas todas. Uma vez um grande empresário chegou comigo, muito rico mesmo, chegou lá falando assim, Zé Maria, olha como estou com diabetes, estou com isso, assim, obeso e tal. Às vezes eu me pergunto, será que valeu a pena todo o esforço que eu fiz atrás para me ficar aqui nessas condições, né? E isso liga com aquela situação que às vezes a pessoa até tem um recurso, mas não quer ir a um profissional, né, que cuida do lado mental, não quer buscar o espiritual também, porque o dinheiro passa a ser o Deus, né? E é uma coisa assim bem interessante que o senhor estava falando aí e está vindo assim na minha mente essas coisas. E tudo isso que eu tenho acompanhado assim, né, da falta da presença de Deus, é que alguns que eu converso, né, que eu converso com muitos empresários fortes aqui da nossa, eles às vezes chegam nesse ponto de falar comigo, né? Poxa, parece que todo o tempo eu estou sob pressão. Só que para outras pessoas que olham eles naqueles carrão, então pensa que ele tá com uma vida que queria, né? Tem alguns que têm mansões numa praia aqui chamada Atalaia, que é onde tem as mansões dos homens mais ricos, né? Dos empresários mais ricos da nossa região, que às vezes fica lá mais de um ano fechada, nem vão, entendeu? E aí entra a questão da mídia, a imprensa, que vende o sucesso como sendo tudo de melhor que a pessoa tem. A pessoa com carrão e tudo isso eleva a pessoa a dizer, eu tenho que comprar um carro igual aquele. Eu tenho que mudar de carro, eu quero... Então, se o amigo compra um carro melhor, que ele tem umas coisas, aí a pessoa do lado parece que se sente inferior. É que nem uma vez um amigo chegou, eu estava na academia, aí ele falou assim, eu estou ruim, Zé Maria, do estômago, muito ruim, tudo. Por isso que eu estou dizendo que esse é o Papo de Fé, onde você pode vir conversar conosco, que a gente tem uma equipe fantástica. Vamos para frente. Então, o que é que acontece? Esse rapaz chegou comigo e falou que estava nesse mal-estar lá na academia. Eu digo, mas por que tu está com mal-estar? Rapaz, eu tomei uma ali ontem, tudo, no churrasco e tal, e hoje eu estou muito ruim. Aí veio na minha cabeça de falar assim para ele, né? Olha, existe 3 pensamentos na minha cabeça. Tem o sábio, o inteligente e o menos inteligente. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele já viu que aquilo dá errado, ele não vai fazer. O inteligente, ele tem que passar o dedo assim em cima da vela assim para ver se queima ou não. Ai, queimou. Aí que ele vai saber que aquilo vai mal. E o outro que já faz tudo errado nisso assim. Eu falei para ele, olha só como acontece. A mídia, ela faz um exemplo, ela faz uma divulgação para você tomar cerveja, né? Cerveja é melhor, tá? Aí o que acontece? Com moderação. Com moderação, ainda diz isso. Aí o que é que acontece? Aparecem lindas mulheres, né? Rapazes bonitos, né? Todo assim, com corpão, né? Físico bacana, sarado, e tudo, né? Sarado e tudo. E vende aquela imagem que, para ser feliz, está ali na praia, no churrasco e tomando. Aí eu falei assim para esse jovem, e aí nessa hora que eu já estava conversando com ele, já juntou mais uns 6 que começaram a escutar. Eu digo, presta bem atenção. Se você sabe que ao ingerir uma bebida que vai fazer mal para o seu estômago, que vai te deixar vulnerável a morrer se estiver dirigindo, morrer ou matar.
te deixa o mais valentão. Se alguém pisar no teu calcanhar, tu já quer brigar porque tu te acha bom. Mas se está numa rodada ali com os amigos e tem umas menininhas lá na coisa, ele pode até estar passando por dificuldade financeira, mas ele quer, não, deixa que eu pago. Tudo isso é estimulado pela bebida. Aí eu falei assim, então se você sabe de que tudo isso acontece ao ingerir isso, aí você ainda tira do suor do seu trabalho para pagar, para ingerir isso, para acontecer tudo isso contigo, você está sendo qual? O sábio, o inteligente ou o menos inteligente? Rapaz, aí acabou o começo. Todo mundo saiu de perto de mim, porque todo mundo estava inserido nisso aí. Então, para você ver que a gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente convive, né? Com o que a gente se relaciona. Isso é importante. É importante, sabe por quê também? Porque a filosofia chamada pós-moderna, qual é o conceito principal da filosofia pós-moderna que a gente vive? O conceito é, o que vale é o que você sente. Certo. Se você sente bem, está tudo certo. Não importa o que você faça para se sentir bem. Isso é o oposto do que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala, por exemplo, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Está no livro de Jeremias. O que é coração? Essa parte mais profunda da mente, né? Então, a Bíblia está dizendo que o nosso eu, ele é enganoso. A gente não pode basear o conceito de certo, errado, verdade ou mentira no sentimento, mas tem que ser na razão, no raciocínio. Mas a má mídia, eu estou falando má mídia, né? Que tem grandes más mídias nesse país e em outros no mundo inteiro, traz, bombardeia produções de Hollywood, tudo isso. Não, você tem que ser feliz, você tem direito a ser feliz, então faça o que você gosta, come o que você quer, bebe o que você quer, se torna comportamentalmente falando do jeito que você quer, porque você tem que ser feliz e o que é importante é o que você sente. Se você se sentiu bem, está tudo certo. Isso é um grande perigo, porque olha só, mentalmente falando, todo ser humano ele tem 3 dimensões na sua mente. Quer dizer, o ser humano tem 3 dimensões gerais: a parte física, a parte mental, a parte espiritual. E tem a social também. Mas se a gente pega a parte mental, a dimensão mental da humanidade, do ser humano, eu não estou falando de religião, estou falando do ser humano, mentalmente falando, nós temos 3 dimensões, 3 categorias, 3 áreas: os pensamentos, que é a cognição, os sentimentos, as emoções, e as escolhas, que chama-se volição, o ato volitivo, o ato da vontade, no sentido de decidir. Então, eu penso, eu sinto e eu decido. Eu penso, eu tenho a emoção e eu tenho o comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Então, quando essa filosofia vem e diz, não, o que você tem que fazer na vida, você tem que ser feliz e o que vale é que você sente. Se você se sentir bem, está ótimo. Ela está focando essa aqui do meio, que é o sentimento. Mas o sentimento é apenas uma parte da tríade que compõe a mente humana: pensar, sentir e agir ou escolher. Então, quer dizer, o mundo há uma exacerbação, um aumento de que a emoção é que vale. Isso é um grande perigo, cara, porque a emoção nos engana, né? Saúde mental, tem uma psiquiatra da Universidade de Harvard, doutora Lee Makula Weiland, ela morreu, infelizmente, poucos anos atrás, e anos atrás, então, eu fiz o contato com ela por e-mail e trocamos ideias sobre a angústia humana. Ela fala assim, tem várias formas de você definir saúde mental, né, várias frentes de estudos, mas uma delas é assim, saúde mental, ela diz assim, num livro dela, saúde mental é ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Aliás, a Bíblia fala disso, né? Antes da doutora Weiland, a Bíblia fala, quando lá Paulo fala em Efésios, né? Irai-vos e não pequeis. Tenha raiva, mas não deixa a raiva levar você a pecar. O que é pecar? Pecar é você machucar você e machucar as pessoas, né? É a transgressão da lei de Deus, mas que leva a machucar as pessoas e machucar a gente mesmo. Então, a Bíblia está dizendo, irai-vos e não pequeis, que tenha raiva, em certos momentos é normal você ter uma raiva,
Mas não deixa essa raiva tomar conta da sua cabeça, porque aí você vai fazer besteira. Então, o que está dizendo? De que saúde mental é você ter a emoção, mas não deixar a emoção ter você. Mas o mundo está dizendo, não, deixa a emoção tomar conta, você tem que ser feliz, tem que ter muito prazer sexual, tem que ter muita serotonina, tem que ter muita endorfina, tem que ter muita, enfim, dopamina e tal. Então, qualquer coisa que te dá dopamina está certo. Ei, alô, isso é um engano, meu amigo, isso é um engano, isso é uma... É contra a ciência séria. A ciência séria diz, inclusive eu tive no Congresso de Psiquiatria um pouco tempo atrás, e teve uma palestra de um psiquiatra, um professor de psiquiatria, que trabalha com psiquiatria molecular, um negócio assim profundo, né? Biologia molecular em saúde mental e psiquiatria. Um negócio assim que eu estou só no Mobral disso aí. Eu não peguei essa linha de estudo, eu peguei uma outra linha de estudo. Ele falou assim, a bola da vez em relação, o professor Gebara, a bola da vez em relação à saúde mental é a cognição. O que quer dizer? O que ele quer dizer com isso? A bola da vez, o que a ciência está chegando a entender a importância de ter saúde mental é o que você pensa, não é o que você sente. Mas a mídia vomita nas novelas, esses filmes, esses seriados de Hollywood. Não, você sente, está tudo certo. E a palavra de Deus fala exatamente isso, né? O que a ciência está comprovando é a cognição. Então temos que educar os pensamentos, controlar os pensamentos, analisar os pensamentos para ver se eles são saudáveis ou não são saudáveis. Porque o que eu penso acaba produzindo o que eu sinto. E o que eu sinto acaba produzindo o que eu faço. Olha, o Papo de Fé hoje, fantástico. Estamos chegando no... Eu estou até com a tristeza que a gente já vai encerrar esse papo. A gente faz o outro dia. Mas eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, onde lhe encontrar, quem quiser contratar sua palestra, consultório, fique à vontade. E eu só queria fazer uma última pergunta, antes do senhor fazer as considerações finais. A mente da gente, ela mente para a gente? Mente mais do que a gente gostaria, né? Por que eu lhe pergunto isso? Porque, às vezes, você faz uma escolha de algo pensando que aquilo vai ser bom para você e acaba sendo ruim. Um dia desse, rapidinho, eu estava correndo, que eu corro ali no lado do Bosque todos os dias, aí tinha um pau assim, um buraco, e tinha um saco plástico branco, e eu corro lá às 5 horas da manhã, e de longe, eu estava sem óculos, de longe eu imaginava que tinha uma pessoa alta parada lá, assim. E eu correndo, eu digo, mas aquela pessoa não se mexe, fica parada ali. Aí quando eu fui me aproximando, fui vendo que aquilo... E outra vez eu estava dormindo, e aí eu vi assim um galho de árvore batendo assim, uma coisa, e eu acordei assim, eu digo, caramba, tem um homem ali tentando empurrar a janela, e eu fui dar um jeito assim de pegar alguma coisa para me defender e tal. Quando eu cheguei lá perto, não era um galho que estava aí. Então, por isso que eu lhe pergunto se a mente, né? Porque a mente provém da mentira, né? Mente é mentira, sei lá. Por isso que eu fiz essa pergunta, antes de eu fazer as considerações finais, mas o senhor já me relatou aí que a mente, ela mente mesmo para a gente. A gente tem um auto-engano que não é uma coisa premeditada, né? São nossas defesas. A gente tem defesas que são disfuncionais, por isso que na melhoria do autoconhecimento a gente vai ter uma amiga minha que ela é conselheira, ela é budista, eu até fiquei feliz que ela falou que vai estar começando a estudar o cristianismo, e ela falou uma frase muito bonita, ela falou assim, a verdade vai acabando com as minhas mentiras. E Jesus falou, né, e conhecereis a verdade vai te libertar dessas mentiras que te prendem e que passam uma falsa sensação de felicidade, né? Então não é que a gente mente obrigatoriamente de forma deliberada, né? Eu vou mentir, não é uma coisa dolosa, como você fala, o advogado aí pode ser culposa. Então
sim, a gente precisa aprender nessa submissão a Deus, viu, Zé Maria? Eu termino minhas considerações, eu vou falar um pouquinho do contato comigo, mas eu lia Ezequiel 36, eu conheci a palavra de Deus, conheci a mensagem do Senhor Jesus no final da faculdade de medicina, lá no Rio de Janeiro. Não tinha ligação com Deus assim, tal. E aí, então, um dos textos que me marcou é Ezequiel capítulo 36. Nesse capítulo de Ezequiel 36, Deus está falando ali, entre outras coisas, ele fala ali para a pessoa que está lendo, né? Olha, eu vou purificar o teu coração, a tua mente, né? Eu vou tirar o teu coração de pedra, materialista, duro, arrogante, cruel, né? Que passa por cima das pessoas em nome de dinheiro, enfim, ou de qualquer outra coisa, né? Eu vou tirar teu coração de pedra, vou colocar um coração de carne em você. Eu vou colocar as minhas leis dentro de você, para que você possa conseguir obedecê-las, porque obedecendo a lei de Deus, a gente entra no caminho da felicidade e da alegria, né? E do alívio e da paz. E aí, e colocarei meu espírito em você e tal. Então Deus faz essa promessa ali. E eu, quando li aquele texto, muitas vezes eu li aquele texto, né, em dias diferentes, anos diferentes, aí eu parava de ler num certo versículo e falava assim: Senhor, eu quero isso, me dê isso, purifica meu coração, eu tenho um coração tão corrompido, tão contaminado, sabe, tal. E eu parava, e tá bom, eu continuava. Teve um dia que aí eu estava mais uma vez lendo esse texto, né, eu tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, farei com que você ande no meu estatuto, obedecer. Aí eu já ia encerrar, como de sempre encerrava a minha oração naquele momento com Deus, usando esse texto como reflexão. Aí, é como se assim, Deus veio no meu ombro e falou assim: você quer fazer um favorzinho de continuar a ler um pouquinho mais? Eu achava, para que ler um pouquinho mais? Mas tá bom. Aí eu li um pouquinho mais, Ezequiel 36. E uns versículos mais à frente, que eu nunca lia, está dizendo ali, eu vou parafrasear, né? Não está exatamente isso que eu vou dizer agora, mas o contexto é esse, o sentido é esse. Ali Deus está falando assim: e quando eu estiver fazendo em você essa troca de um coração de pedra para um coração de carne amoroso, quando eu estiver colocando em você o meu espírito para que você possa ter paz interior, aí o versículo de lá: você vai ter nojo de você mesmo. Aí o pá, me deu aquele clique, é isso mesmo. Porque quando a verdade chega, né, se você se expõe a ela, se você quer essa verdade, se você pede essa verdade, se você busca essa verdade, ela chega para você. E a verdade é curadora. Só a verdade é curadora. Não há cura na mentira. Qualquer que seja, política, empresarial, social, eclesiástica, só há cura na verdade. Por isso que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, ele é o curador, ele é o médico, ele é o psiquiatra, né? E aí então eu pensei, é isso mesmo. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você procurando Deus com sinceridade, né, você abrindo seu coração para Ele, lá na tua filosofia religiosa, seja qual for, Deus, Criador do Universo, me ajude a vencer as minhas dificuldades e tal. Me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a ser um melhor empresário, a ter mais compaixão. Continua ganhando dinheiro, mas tenha compaixão também, né? E aí você pede. Então, cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele vai te dar, né? E às vezes a pessoa é muito orgulhosa: Deus, me ajuda a vencer esse orgulho e tal. E aí o que acontece como resposta dessa oração? Aquela pessoa que é super orgulhosa e pediu a Deus que ajude a vencer o orgulho, o que acaba acontecendo? Então Deus vai responder a oração, então Ele coloca uma situação que te humilha. Mas Deus, eu orei pedindo para você me dar. Ué, mas está te dando a resposta, é para você se humilhar, né? Então cuidado que você pede a Deus, né? Então, não se apavore, porque o Espírito de Deus, quando vem para iluminar a mente humana, vai mostrar os defeitos de caráter. Porque ver os defeitos de caráter é o processo da cura. E quando a gente então vê o nosso defeito de caráter iluminado por Deus, aí a gente quer a verdade, a gente sente nojo. Você, Deus, cara, coisa feia aqui dentro de mim. Olha a coisa feia que eu fiz.
olha que trapaça que eu fiz com esse meu colaborador, só para eu ganhar mais dinheiro em cima dele, ou do meu concorrente, sabe, coisa feia que eu fiz. Não quero isso. Isso não é de Jesus, isso não é do bem. Então, por isso que no crescimento espiritual, assim como no crescimento emocional, psicológico, tem horas que a gente olha para a gente mesmo e sente nojo, porque a gente está vendo a podridão interna. Mas como é que eu vou curar? Como é que eu vou ter a cura da podridão interna se eu não ver que ela existe? Não tem cura sem verdade, não tem cura sem olhar para mim e ver, realmente eu não sou tão bom como eu achava que eu era. Então aí você joga a toalha para Deus. Senhor, sem ti eu não consigo. Ganho muito dinheiro, mas não consigo ter essa purificação interior. Bom, então é isso, né? Eu tenho um site, doutorcesar.com, né? Vai depois colocar aí no GC, né? No gravador de caracteres, doutorcesar.com, por extenso, D-O-U-T-O-R, César com S no final, não é com Z. Entrando no doutorcesar.com, tem ali uma aba escrito consultas. Eu não atendo mais consultas, mas ali eu explico até que não atendo mais. Parei para dedicar isso, né, esse trabalho de psicoeducação, palestras e tal. Ali tem formulário, a pessoa pode preencher, eu queria palestra e tal, e aí manda os dados e eu faço o contato para organizar essa questão da palestra. Tem o meu canal do YouTube, que toda semana tem vídeos novos ali, youtube.com/claramente NT. NT de novo tempo, né? youtube.com/claramente NT. É realmente um canal do YouTube. E estou começando a colocar uns pequenos vídeos ali de máximo 10 minutos, né? No TikTok também, @claramente NT. E contato, não sei se pode por telefone, pode. Tem um DDD, tem um DDD, o WhatsApp, né? O WhatsApp DDD 12 98165 6817, tá? Então, muito obrigado, José Maria, obrigado a essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aí por a guarda desse tempo aí que nós tivemos aí esperando para que o senhor pudesse ter agenda para a gente. Olha, você que nos assistiu, né? Se inscreva no nosso canal, toque aí no sino para receber as notificações, faça um comentário do que você escutou e compartilhe isso com seus amigos e empreendedores, não empreendedores também, né? E se você quiser fazer parte da FE, né, que é a Federação dos Empreendedores Adventistas, você pode nos procurar. Sendo ou não adventista, a gente não faz discriminação de nenhuma religião. Pode ser católico, evangélico, quadrangular, qualquer denominação, nos procure. Você é empreendedor, quer ter esse papo de fé, já sabe, só se inscrever aqui no canal, na fé, que vocês vão ter muitos conselhos, vai ter muita troca de ideias, né? Vai ter muitas parcerias para você, tá? Inclusive, ainda dá tempo, nós vamos ter um evento que acontecerá nos dias 4 a 6 de setembro, em Floripa. Você é o nosso convidado especial para ir participar, você pode ir com seu cônjuge para lá, você entra em contato conosco, que a gente já tem até um link aí, uma passagem mais em conta para essa viagem. Doutor César, muito obrigado mais uma vez. Eu queria aproveitar e só desejar a vocês todos que Deus os abençoe, né, junto com a sua família, abençoe a sua saúde, abençoe os seus negócios e estamos juntos. Um grande abraço. Fui. Olha, passamos